estão em casa nas mãos do Senhor. Deus Santo, ó Pai, nós agradecemos pelas libertações que o Senhor tem dado em nossa igreja, em especial a irmã Irene que fez cirurgia, Deus amado. Outros irmãos, ó Pai, que estão aí também se recuperando. Aqueles que estão desempregados, ó Pai, entra com providência de trabalho em nome de Jesus Cristo. Problemas, ó Pai, na família, Pai, vamos entrar no período de oração pela família. Já começa agora a trabalhar, meu Deus, em nome de Jesus. O irmão Fernando já orou sobre isso, mas eu quero enfatizar, ó Deus, porque o Senhor ama a família. Quem é a igreja sem a família? Quem é o ser humano sem a família? Por isso, ó Pai, que a igreja seja a divulgadora desses princípios tão básicos, que é ter Cristo como base para a família. Deus amado, seja abençoando cada um nesta noite, e seja preparando os nossos corações, para que a Tua palavra que vai ser ministrada aqui, ela vai e não volte vazia, mas que ela venha, Deus, trazer transformação de vida aos nossos corações. Assim eu oro, assim já agradeço, e eu creio que cada oração aqui, ó Deus, transmitida, chegará ao trono do Senhor com cheiro suave. E o Senhor, ó Pai, como nosso Pai, como o privilégio de chamarmos o Senhor de Pai, o Senhor entrará com providência, entrará com misericórdia, entrará com graça. Assim eu oro, Pai, já agradecido pelas orações que cremos que serão respondidas pela Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Quero chamar aqui à frente nosso querido seminarista Elvis. Ele tem uma incumbência muito grande hoje, né? De trazer a palavra do Senhor. Eu creio que na vida do seminarista, talvez a maior dificuldade é essa. Porque enquanto você está no seminário, né? A primeira é você pregar na frente do pastor que está te avaliando. É a pior coisa. Porque você tem os alunos seminaristas e tem lá no fundo o pastor, lá no fundo, te avaliando. É horrível isso. Você esquece, às vezes até junta Jesus com Genésio, às vezes, tanto tremedeira. Mas quando existe essa incumbência de levar a palavra do Senhor, ele é um instrumento de Deus como qualquer outro de nós. Assim como eu, que não posso agir, ele agora é instrumento do Senhor. Eu quero colocar a vida dele nas mãos de Deus agora. Você vai tremer as pernas, filho, é daqui para frente. Quando você pregar, a primeira vez que eu preguei, tremia. Até hoje eu tremo as pernas. Meu professor dizia que quando o homem perde essa tremedeira nas pernas, é que ele esqueceu de depender de Deus. Então, quando nós subimos aqui, é uma responsabilidade muito grande. Levar a palavra de Deus, não a palavra do homem. Vamos orar, meu querido? Pai, eu quero louvar mais uma vez o Senhor, colocar a vida do Elvis nas tuas mãos, que estará trazendo a tua palavra. Ó Pai, ele aqui agora é um instrumento do Senhor. Aqui agora ele é o porta-voz do Senhor. Que a palavra por ele ministrada venha, Pai, edificar as nossas vidas. E assim como João Batista disse, importa agora que o Senhor cresça, que ele diminua. Assim é como nós, todos aqueles que pregam, importa que o Senhor cresça, que nós venhamos a diminuir. E como, ó Deus, agora, mensageiro do Senhor, que ele, Pai, seja usado por Ti em toda essa ministração, e nós ouviremos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu só santificar, purificar, como é que o Wellington fala? Santo Graal. Me ajuda aqui, meu irmão. Como é que abre esse negócio aqui? O negócio aqui é chique aqui. Aê, vou purificar aqui a... Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se é possível desligar esse ventilador aqui que está voando as folhas da Bíblia. Isso dá uma dor de cabeça para o pregador, né, pastor Eduardo? Irmãos, é uma motivo de alegria, uma grande alegria poder estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco da porção da palavra do Senhor com os irmãos. Muitas das vezes eu estou aqui, mas estou ali no louvor, junto com meus irmãos, mas nessa noite o Senhor me separou com a incumbência de ministrar um pouco da sua palavra. Amém? Então agradeço a Deus por isso, e refletindo sobre o que o irmão Eduardo falou, é verdade. Ele me mandou uma mensagem de tarde, né, Edu? E falou... E aí, irmão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele falou, tá preparado? Eu falei, olha, rapaz, eu estudei bastante, né? Meditei no texto, mas como ele falou,
a gente fica nervoso, e eu tenho experimentado isso da parte de Deus. Toda vez que vou ministrar a palavra, esse nervosismo vem, e é justamente a palavra que o pastor Eduardo disse, é o que nos motiva e o que nos alegra também, porque o dia que nós perdemos esse temor ao Senhor, com certeza alguma coisa vai estar errada, não é verdade? Então nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a carta de Paulo aos 1 Coríntios, do capítulo 10, versículo 23, até o capítulo 11, versículo 1, que diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da consciência que o comentou, como da sua consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Pai querido, agradeço ao Senhor por esse momento que nós temos aqui, de louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome e meditar um pouco na porção da sua palavra. Pai querido, peço ao Senhor nessa noite que o Senhor me use como instrumentos em suas mãos para transmitir tão somente aquilo que o Senhor deseja falar ao coração da sua igreja. Peço ao Senhor que quebrante o coração dos meus irmãos, que abra o entendimento deles para que possam receber a mensagem que o Senhor tem preparado para eles. Que a mensagem, ó Pai, aqui compartilhada, encontre terra fértil, que os corações e as mentes deles, ó Pai, estejam, ó Pai, abertas para ouvir aquilo que o Senhor tem preparado. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Irmãos, quando Paulo ele escreve essa carta aos Coríntios, ele escreve por volta do ano 55 depois de Cristo. Eu quero trazer aqui para os irmãos um pequeno contexto histórico para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa questão em que Paulo escreve essa carta. Corinto, a cidade de Corinto, era uma das principais cidades que existia na Grécia. E lá era uma cidade de grande movimentação, tinha muitas pessoas que passavam por ali, era uma cidade que possuía 2 portos de navios, onde ali existia muito comércio. Deixa eu só marcar aqui um negócio. Existia muito comércio, as pessoas andavam por lá, né, os navios atracavam lá, trazendo muitas mercadorias para troca, venda. E o que acontece? Nessa cidade, por ser uma cidade grande, recebia muitas pessoas, então ali tinha uma grande movimentação. Né? Acho que se fosse para a gente comparar nos dias de hoje, seria parecido com uma 25 de março em época de Natal, né? Uma cidade movimentada, cheia de gente, fazendo compras e trocas. A cultura predominante na cidade de Corinto era grega, Grécia, Roma. E o que acontece ali?
existia muito altares a deuses. O contexto que predominava ali era idolatria, adoração a outros deuses derivados da Grécia. E no estudo que a gente faz, a gente vai perceber que ali existia mais ou menos 12 altares, 12 templos consagrados a deuses diferentes, né? Por exemplo, um deus que era consagrado lá era um deus chamado Asclépio, que era um deus da cura, né? Muitas pessoas atrás de cura nessa época. A outra era o deus Apolo, deus do sol. E dentre eles, dentre essa gama enorme desse panteão de deuses gregos, existia a deusa Afrodite. Muitos aqui já devem ter ouvido falar. Hoje em dia é muito recorrente, né, se comentar sobre esses deuses. E nessa época, esse templo de deusa Afrodite, ela era a deusa do amor. E o que acontecia? Era uma cidade muito movimentada, era uma cidade grande, com muitas pessoas. E essa deusa do amor, que estava no auge, era o topo do panteão dos deuses na Grécia, ela era a divindade do amor. E o que ela proporcionava nessa região, nessa área de Corinto, a qual Paulo escreve? Ela proporcionava cultos religiosos de prostituição religiosa, onde pessoas iam para aqueles templos apenas para promiscuidade, né? Se fosse trazer para os dias de hoje, é quase um carnaval, onde as pessoas vão para a rua, né? E ali tem todo tipo de promiscuidade. E aquela cidade, ela tinha, por ela ter essa grande quantidade de pessoas que circulavam lá, então aquilo ali se tornava uma coisa conhecida em toda a Grécia. Tanto que o termo corintianizar veio a ser conhecido em toda a Grécia como prostituição, dentro daquele contexto. Então Paulo, ele vai escrever essa carta aos Coríntios, dentro desse contexto. Só que Paulo estava em Éfeso, e ele fica sabendo por quê? Como eu falei, era tão escandaloso o que acontecia, que isso chegou aos ouvidos de Paulo lá em Éfeso. Então Paulo vai escrever uma carta, e se a gente for acompanhar toda essa carta, ele vai tratar sobre diversos problemas ligados à igreja. E um deles, e o que está no ápice, é essa prostituição religiosa. E aí eu gostaria de meditar com os irmãos num tema que diz: abrindo mão do egoísmo em benefício do próximo. E Paulo vai dizer assim no versículo 23, que é o começo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E nessa perícope que eu separei para compartilhar com os irmãos, nesse ponto, Paulo ele vai tratar especificamente sobre o egoísmo existente dentro da igreja cristã. O egoísmo que existia em cada membro cristão. Porque dentro desse contexto, os irmãos eles estavam mais preocupados em ser pessoas que se encaixam nessa sociedade e estavam perdendo a sua identidade cristã. Então, era o eu que estava falando ali. Então, irmão, não importa se eu sou cristão, eu vou me relacionar com esse pessoal aqui, porque esse pessoal é legal, esse pessoal é muito gente fina, então eu preciso me relacionar aqui. Então, todo esse campo que existia dentro de Corinto foi adentrando na igreja, aos poucos foi adentrando na igreja. Então Paulo ele vai combater, e ele começa o texto assim, porque ele pega nesse ponto principal. Meu irmão, o que você está fazendo? Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, certo? Então ele vai falar assim: meus irmãos, o que vocês estão fazendo? Vocês estão esquecendo de tudo aquilo que aprenderam sobre Cristo. Vocês estão esquecendo, né? Esse povo, toda essa multidão, tem levado a vocês a andar por caminhos tortuosos. Vocês estão se moldando aos costumes deles. Vocês estão se moldando a toda essa religiosidade, esses deuses, essas adorações pagãs. E aí Paulo escreve nesse contexto para adverti-lo sobre isso. E aí no versículo 24 ele diz assim: ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Porque cada um pensava só em si. Eu vou fazer aquilo que é bom para mim, aquilo que me deixa mais popular, aquilo que me faz ter mais negócios com esses comerciantes que chegam aqui. Então Paulo ele vai combater esse egoísmo existente de cada um. E aí ele vai usar
um assunto muito conhecido, muito recorrente que existe entre eles. No versículo 25 ele diz assim: tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da sua consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Paulo ele vai trazer essa parte, esse conhecimento sobre a comida, sobre as carnes, porque dentro desse período, lá em Corinto, essa adoração a muitos deuses, o que acontecia? Os animais eram sacrificados a deuses, e essas carnes iam parar onde? Iam parar nos mercados, iam parar nos postos de trocas, compra e venda. E aí Paulo vai falar assim: comam de tudo que se vende no mercado, mas sem fazer perguntas. Por quê? Esse era um conceito que existia e era conhecimento de todos. As carnes eram oferecidas em sacrifício e estavam lá no mercado. E aí o cristão se depara com esse problema: o que eu faço? Eu como ou não como? E aí no versículo 26 ele vai falar assim: pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ele faz uma referência clara a Salmo 24, que vai relatar isso aí. E aí o que Paulo vai tratar nesse pedaço? Ele pega esse assunto, que é conhecido de todos, para explicar assim para o cristão, falar: olha, não é pecado você comer essa carne, porque tudo foi feito e tudo foi criado por Deus. Mas, se você for na casa de alguém, se você for convidado para comer na casa de alguém, vá, coma de tudo. Você sabe que não é pecado. Você sabe que aquilo ali foi Deus que criou, foi Deus que fez, foi Deus que constituiu. Tudo que está na terra é obra do Senhor. Você sabe que não é pecado, então coma, não tem problema nenhum. É isso que Paulo está dizendo para os coríntios. Mas aí o que acontece? Ele fala assim: entretanto, existe uma vírgula aqui agora. Entretanto, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe é apresentado sem fazer perguntas. Foi o que eu acabei de falar. No versículo 28, ele faz essa vírgula e diz assim: mas, se alguém lhe disser que isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que comentou, como da consciência, isto é, a própria. O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Ele vai falar assim: você foi na casa desse irmão, você foi convidado para comer, beleza, vou lá, uma refeição, um churrascão, legal, gostoso. Só que o que acontece? Você sabe que não é pecado comer aquela carne. Mas, se aquele irmão falar assim para você, que ele vai usar aqui a expressão do pagão, aquele que não é cristão. Paulo está sendo claro nas orientações dele. Se você for convidado por aquele irmão que é pagão, e sentar na mesa dele para comer, e ele te falar assim: olha só, essa carne aqui foi consagrada a deuses. E aí o que você vai fazer? Paulo diz assim para os coríntios: nesse caso não coma. Por quê? Porque a associação que Paulo vai fazer, irmãos, para a igreja de Corinto é: se esse irmão te falar que essa carne foi oferecida a deuses, ele sabendo que você é um cristão e você comer, o que você vai estar fazendo é transmitir para ele que mesmo sendo cristão você come carne e consagrações oferecidas a deuses. Então quer dizer, se você comer nessa ocasião, você está afastando essa pessoa ou dando uma doutrina que não é verdadeira. Porque você sendo um filho de Cristo, você sendo uma pessoa que aceitou a Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, e está comendo uma carne consagrada a deuses, consagrada a Apolo, a Afrodite, a deuses pagãos, da promiscuidade, da orgia sexual. Então ele vai falar: não faça isso, porque ele vai achar que pode ser um cristão e fazer a mesma coisa. E aí não pode, não é certo fazer. E aí é por isso que ele continua dizendo assim: pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos um ponto que diz assim: abrindo mão do eu. Por quê? Por que Paulo diz isso? Pois,
porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual eu dou graças a Deus. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Quer dizer que, então agora, as minhas atitudes é movida pelo outro? É exatamente isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Por quê? Porque se você não pensar no bem do seu próximo, você vai estar levando ele à morte. Você está o conduzindo à morte. Porque você sabe que não é pecado, como nós falamos sobre a comida sacrificada. Mas se você fizer isso, a partir do momento que ele falou que foi consagrada, aí sim você está sendo uma pedra de tropeço na vida dele. Então não faça. E é interessante nós trazermos isso para os dias de hoje, porque muitas vezes nós estamos na empresa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, e essa atitude egoísta que existe dentro de cada um de nós, ela está lá, intrinsecamente ela está ali no nosso eu, e nós precisamos tomar cuidado. Por quê, irmãos? Nós estamos lá no nosso trabalho, e do nada chega um amiguinho lá, e fala assim, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, você vai assistir, só que na hora que você bate o olho, é um vídeo pornográfico. E aí o que você faz? Ele sabe que você é cristão. Você assiste, você continua assistindo. Eu já vi, irmão, já presenciei cristãos dentro da minha empresa que continuaram assistindo. E aí qual é a referência que essa pessoa, como cristão, está passando dentro da sua empresa? Olha lá, o irmão é crente, está assistindo. Olha lá, eu mostrei o vídeo para ele mesmo vai sair falando. Olha lá, eu mostrei esse vidinho aqui para ele, assistiu até o final, deu risada, achou legal. Só que isso é uma atitude egoísta dentro de cada um. Sabe por quê que muitos continuam assistindo? Muitos continuam na roda de fofoca, falando mal do seu chefe, falando um monte de coisa que não deveria. Por quê? Por causa do eu. Ele quer ser aceito no círculo da empresa, ele quer ser aceito no círculo de amigos, ele quer ser uma pessoa legal, ele quer ser uma pessoa descolada. Esse é o egoísmo que existe dentro de cada um, e é isso que Paulo está alertando aos Coríntios, e é isso que nós, hoje em dia, devemos ser alertados, porque essas atitudes, elas acontecem, e muitas vezes quando você se dá conta, você já fez, você já participou, você estava no meio dela e não conseguiu sair. E é por isso, e é isso que Paulo vai tratar, esse egoísmo existente em cada um de nós. Essa vontade de ser aceito, essa vontade de fazer parte, essa vontade de ser popular, essa vontade de, Elvis é um cara legal, olha, o El, você viu o El como é descolado? O El é legal, está sempre aqui com a gente, mas isso, assim como os nossos irmãos de Corinto, você está sendo uma pedra de tropeço. Você está sendo uma pessoa que, ao invés de levar essa pessoa até Cristo com o seu testemunho, você está fazendo exatamente o contrário. Você está levando ela a um caminho de morte. Você não está glorificando o nome do nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 33 vai dizer assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E o fato é, irmãos, que os nossos irmãos de Corinto e nós, nos dias de hoje, temos que tomar cuidado com essa questão. Nós precisamos estar atentos ao tipo de testemunho que nós temos dado no ambiente ao qual nós convivemos. Não é só no ambiente do trabalho, escola, faculdade, mas também dentro dos nossos lares. Que tipo de exemplo nós estamos dando como esposo, como esposa, como filho, como uma pessoa que é serva de Cristo, que aceitou a Jesus Cristo e que é dita e conhecida por todos nesse mundo, que quem aceita Jesus é uma pessoa transformada. Veja só, quem está nos ensinando isso aqui é Paulo. Paulo, que era um perseguidor de cristãos, como os irmãos sabem. Ele perseguia cristãos e ele bolava estratégias para que cristãos caíssem em armadilhas. Para quê? Para ser condenado. E se houvesse um julgamento, uma sentença, ele votava a favor, pode matar. Perseguia. Mas aí Paulo, ele teve um encontro com Cristo.
Paulo era um homem inteligente, ele foi educado e criado aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei. Até certo ponto que Jesus Cristo transforma a vida dele de tal maneira que as pessoas, quando viam ele pregando, falavam assim: olha lá, não é Paulo aquele que perseguia cristãos? Ele vira uma chave, ele tem uma conversão genuína, da qual ele, ao invés de perseguir cristãos, agora ele é uma pessoa que traz as pessoas a Cristo. Olha só que mudança radical, irmãos. É isso que Cristo faz quando ele entra na vida de cada um. No versículo 32 diz assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus e nem para gregos, para que a igreja de Deus, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e em todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. Irmãos, o fato é que na nossa caminhada, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós como cristãos, nós estamos sendo observados. Eu não sei quantos aqui já pensaram sobre isso ou já perceberam isso. Nós estamos sendo observados constantemente por aqueles que sabem que nós somos cristãos. Vou fazer um parênteses aqui e contar para os irmãos uma história que aconteceu na minha empresa. Tem um ambiente na empresa que eu trabalho, da qual só entra se você trocar os sapatos. Tem uns sapatos limpinhos lá, e para você adentrar esse espaço, você tem que tirar o seu e pegar o novo e entrar. E ali, então, naquele hall de entrada, fica o sapato de todos os funcionários que estão lá dentro. E o que acontece? O pessoal está trabalhando, e eu fui entrar outro dia. Isso já faz algum tempo, irmãos. E aí, quando eu cheguei para entrar, eu olhei os sapatos. A gente conhece o sapato de todos, né, que estão ali. E tinha um sapato de um diretor, de um cara importante na empresa, ali. E na minha cabeça, por brincadeira, de verdade, irmãos, eu falei assim: vou brincar aqui. E aí, quando eu olhei o sapato do diretor, eu catei e fiz assim, deu um chute, né? E tinha uma moça me olhando. Quando eu dei o chute no sapato, fiz, sapato. Ela olhou para mim e falou assim: nossa, Elvis, até você. Meu Deus, irmãos. Quando eu ouvi essa frase, sabe quando você é achatado assim? Porque eu sou cristão e todos me conhecem como cristão lá. E naquele momento eu queria fazer uma brincadeira que todos faziam. Um egoísmo meu, para você ser o quê? Para você ser aceito, para você ser um cara legal, para você ser... E naquele momento Deus ministrou meu coração. Quando eu li esse texto, eu me remeti a essa situação que eu vivi. E eu não percebia que as pessoas, de fato, estavam me observando, mas com olhos de crítica. E aquilo ali foi um balde de água fria, irmãos, porque você tem anos da qual as pessoas, né, te observam, e você está ali sempre mantendo a linha. E numa brincadeira, tudo é jogado fora. Até você, Elvis, quer dizer assim, até você que é crente está fazendo isso. E aí eu falei assim, realmente, eu refletindo em casa, conversando com Deus, Deus trouxe no meu coração a questão de que não foi só um fato de ter dado um chutezinho no sapato, mas a intenção que traz por trás daquela atitude, da qual todos compartilham da mesma ideia. Quer dizer, eu odeio essa pessoa, eu detesto ela, para mim ela tem que ser chutada, para mim ela tem que ser esse. Essa era a ideia que estava por trás daquele pequeno gesto, insignificante até. Mas, naquele contexto em que eu estava presente, aquilo teve uma repercussão. Não sei, dentro da empresa, talvez ela tenha falado aquilo só para mim, talvez seja uma maneira de Deus ter falado apenas comigo naquele momento, de que, não molde-se a esse mundo, não tome cuidado, seja o exemplo. Aí você vai falar assim, nossa, mas, então quer dizer que eu não posso errar nunca? Eu tenho que ser um perfeito, eu sou humano como ele. Ok, irmãos, eu entendo isso daí.
Também sou falho, também sou pecador, também dependo totalmente da misericórdia e da graça de Deus. Mas Cristo, Ele conhece realmente a intenção do nosso coração. Porque muitas vezes esse eu também sou humano e sou falho é tido apenas como uma muleta de apoio, para que possa sustentar aqueles costumezinhos que a gente tem errado, que a gente sabe que é errado, mas quer continuar fazendo, porque é legal, porque é gostoso. Do mesmo jeito que Paulo está exortando esses irmãos aqui de Coríntios, falando assim, não faça isso. Preocupe-se com o próximo, preocupe-se com a edificação do seu próximo. Atente-se, porque aquele que está perto de você pode ser transformado pela sua atitude de vida. Ele pode ser alcançado, pode receber a palavra vendo a transformação que Cristo fez através da sua vida. Por isso, seja exemplo, pense no próximo acima de todas as coisas. Por isso sim, irmãos, nós devemos pensar que a nossa atitude, ela deve sim ser avaliada, ponderada, através do que o outro vai pensar. Hebreus 4,12 diz assim, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga o coração e o pensamento e a intenção do coração. Eu separei esse texto só para trazer uma base bíblica para o que eu acabei de falar. Muitas vezes nós usamos como desculpa, e o Senhor que conhece o seu coração, Ele vai saber se você está usando apenas de uma desculpa ou não. Esse Cristo, esse Deus ao qual nós servimos, Ele sabe de todas as coisas. E no capítulo 11, versículo 1, Paulo vai dizer assim, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está querendo dizer para ele, meus irmãos, é que, olha, não se conforme com essa situação, não deixe que as coisas que estão acontecendo aqui, nessa cidade, toda essa adoração a deuses, adentre a sua igreja, mas transformai-vos, mostrem o exemplo, não sejam egoístas, né? Tem muitos outros pontos a qual Paulo está tratando aqui, mas eu gostaria de ficar concentrado com os irmãos nesse ponto, de que não seja egoísta, pense no próximo, pense no seu irmão, pense no exemplo que você está dando durante a sua caminhada. E aí Paulo vai dizer assim para eles, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Paulo está querendo dizer assim, olha só, use essa sandália aqui, que é nesse estilo aqui, é melhor, é mais bonita. Ou olha só o tamanho do meu cabelo, tem que ser mais ou menos aqui. Imite isso. Ou olha a minha roupa é arrojada, minha roupa é diferente. Não é isso que Paulo está dizendo a eles. Paulo está dizendo a eles assim, sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quer dizer, irmãos, não é para nós imitarmos a Paulo, mas a atitude dele que é de imitar tão somente a quem? A Cristo. Então olha só, você, meu irmão, imite a Cristo, assim como eu imito. Não imite a mim, imite a Cristo. Isso vai trazer renovação de vida, isso vai trazer transformação, isso vai trazer a você uma maneira de viver da qual as pessoas possam alcançar a Cristo. Não é só com palavras, mas é o nosso cotidiano, o nosso jeito de andar. É por isso que essa questão de fazer discípulos está totalmente ligada a isso, irmão, porque o jeito que você discipular uma pessoa é o jeito que você anda, assim como Paulo andou atrás de Gamaliel. Ele andou atrás de Gamaliel e foi aprendendo tudo que Gamaliel fazia. Não era só o que Gamaliel falava. Gamaliel tinha tal atitude, ele fazia a mesma coisa, porque ele andava atrás dele. E aí Paulo encoraja aos irmãos de Corinto, e eu encorajo os irmãos nessa noite a seguirem a Cristo, tão somente a Cristo, sermos apenas imitadores de Cristo, e Ele vai nos conduzir da maneira da qual nós precisamos ter, as atitudes que nós precisamos ter, a postura que nós precisamos ter,
o jeito que nós precisamos tratar e cuidar das pessoas, o jeito do qual nós precisamos olhar o nosso próximo. Assim como na parábola do bom samaritano. Então, é Cristo que é essa referência. É nós nos espelharmos em Cristo para que, a glória de Cristo, o amor de Cristo, todas as coisas que Ele transmite, flua através das nossas vidas. E assim nós conseguiremos alcançar vidas. Assim nós conseguiremos alcançar pessoas. Assim nós conseguiremos, através, é lógico, do Espírito Santo de Deus que nos ajude, que nos acompanhe, que nos fortaleça, ser bons exemplos de filhos de Cristo. Por isso, irmãos, nessa noite, pense nisso. Pode ser que nós tenhamos andado por caminhos tortuosos, mas assim como nós cantamos, se o mar te submergiu, o Senhor, Ele está ali, Ele te estende a mão, Ele te traz à tona de novo, Ele te recupera. E da mesma forma que Paulo escreve aos Coríntios, toda a palavra de Paulo é de incentivo, é de amor, é de restauração, é de exortação, não apenas para condenar, para acusar, mas o propósito de Paulo é sempre resgatar os irmãos para próximo de Cristo, resgatar os irmãos ao primeiro amor a Cristo. E essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos e refletisse sobre essa mensagem, porque pode ser que um dia você refletiu a luz de Cristo, você o imitou, você esteve andando com Ele, você esteve em oração, e por algum motivo, em diversas situações que possa ter acontecido, que você possa ter encontrado, que você possa ter passado, pode ser que hoje em dia você não esteja mais refletindo a luz de Cristo. Então, enquanto você está com seus olhos fechados, faça essa avaliação. Faça uma oração a Cristo nessa noite. Pense sobre com quem você quer se parecer, sobre quem você quer refletir. Pense sobre o que está te afastando, o que está te distanciando, o que está o impedindo de refletir e de imitar a Cristo. Nos dias que nós vivemos hoje, irmãos, é uma enxurrada de coisas que nos afastam, que nos impedem, que nos bloqueiam, que nos levam para baixo, que nos afastam de Cristo. Mas nessa noite o Senhor, Ele te convida a voltar a refletir a luz de Cristo. O Senhor nessa noite, Ele te convida ao imitar. Peça ao Senhor que te dê forças para que você consiga trilhar esse caminho. É um caminho duro, assim como essa carta de Paulo é dura aos Coríntios, o nosso caminhar nos dias de hoje também é duro. É difícil. Enquanto o mundo tenta nos engolir, nós precisamos ser aquela luz que reflete a Cristo. Nós precisamos ser aquele espelho que reflete a luz de Cristo, o amor de Cristo. Por isso, nessa noite, se você estava afastado, se você não estava conseguindo refletir a luz do nosso Senhor, o Senhor te convida nessa noite a voltar a refletir a luz dele. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que nos tira do caminho de morte e nos traz para o caminho de vida. E se você ainda também não aceitou esse Cristo, você tem a oportunidade de fazer hoje. Não demore, porque o Senhor, Ele te convida. O Senhor, Ele te toma pela mão, basta você estender, basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, quero te seguir, quero refletir a sua luz, quero que o Senhor me transforme segundo a sua vontade, eu quero que o Senhor transforme o meu coração dia após dia.
Quero que o Senhor restaure as minhas atitudes, que o Senhor mude o meu jeito de ser, a tal ponto que as pessoas possam ver o Senhor através de mim. E que tudo seja para a honra e glória do seu nome. Amém. Vale. Glória a Deus. Deus abençoe pela palavra. Nós vamos colocar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você se identificou em muitos pontos e aspectos do que foi exposto aqui nessa palavra maravilhosa. Eu me identifiquei, me vi em muitos cenários, né? Onde já alguns eu já até testifiquei aqui, mas o Senhor ele tem sido conosco, tem nos dado a oportunidade de reconhecer quem somos e a quem servimos e o que devemos fazer para melhorar nessa caminhada com o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor, lembrando nesse momento que nós estamos em campanha de missões mundiais, que está prestes aí a ter o seu culto de encerramento de missões, que nesse momento você possa estar trazendo seus dízimos, suas ofertas, sejam elas suas ofertas cotidianas, também ofertas para missões, as suas ofertas pró-construção, que estamos em pleno vapor aí, pagando aí nossos carnezinhos, né? Então, estejamos aí unidos, antenados, né, nos nossos desafios como igreja do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão, estendo as minhas mãos e venho com paixão. Meu reino vem sobre nós, Ele vem pra sempre. Jesus reinará. As
Glória a Deus. Que bênção, meus irmãos. Você foi abençoado nessa noite? Amém. Obrigado, Elvis. Deus abençoe sua vida. Continue te usando. Deus tem falado aos nossos corações de várias formas. E Deus usou sua vida nessa noite. Quero deixar um recado para os irmãos, porque deu tela azul na minha mente agora. Sabe tela azul? Sabe? Quem tem um controle sabe quando aquela tela azul? Deu na minha. Domingo que vem, 6 da manhã, temos o café da manhã. Temos o culto, 6 da manhã, né? O culto da ressurreição. Depois, logo na sequência, nós teremos aqui o café aqui com os irmãos. Então, procure a irmã auxiliadora. Se você quiser trazer algo, ela vai te procurar. Comunique ela, trazer um salgado, um doce, um café, um pão. Pode faltar o pão. O irmão falou de comida, né? Então vamos, né? Pense num povo que gosta de comida crente. Então, vem não para comer, mas para orar e louvar o nome do Senhor, viu, gente? Porque Deus, né? Ele merece. Mas claro, para estar em comunhão com todos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar orando nesse momento para que você possa ter uma semana abençoada na presença de Deus. Pai, nós te louvamos. Como é bom poder louvar e glorificar o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é dada a Ti, Senhor. Deus amado, como o Senhor disse nesta noite, que precisamos imitar a Cristo, precisamos ser diferentes, precisamos, ó Pai, ser luz neste mundo, sal neste mundo, ó Pai, que vive em trevas, e nós, como cidadãos do reino, representantes do reino de Deus, embaixadores de Cristo, estamos aqui para fazer essa diferença. Senhor, abençoe teu povo nessa semana, abençoe cada um, Pai, no seu lar, abençoe os lares, abençoe as famílias, como nós já oramos aqui, abençoe cada vida, aqueles que estão aqui como os que estão em casa. E que cada um, ó Pai, seja usado pelo Senhor nessa semana. Se há alguma situação a ser resolvida, vá à frente, Pai, dos assuntos. Se há algo, ó Pai, que precisa ser, ó Pai, transformado, traga transformação de vida. E que, ó Pai, a paz do Senhor Jesus venha estar com cada irmão, cada família, até o nosso próximo encontro. E que o grande amor do nosso Deus e bendito Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, vão na paz, em nome de Jesus.